Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Vamos para aqui, para a nossa pauta, que eu acho que você já sabe o que é. Eu acho, desconfio que você já sabe o que é. É o seguinte, está aí na tela a tabela do Campeonato Brasileiro. Bahia ocupa a 17ª posição. Com isso, o esquadrão está na zona de rebaixamento. O Goiás venceu o Cruzeiro fora de casa, 1-0, lá no estádio Independência do América Mineiro. O Cruzeiro joga por lá e o Goiás venceu. É isso. Quem quer justamente sair, se escapar de rebaixamento, tem que fazer esse tipo de jogo mesmo, de superação, de vencer a equipe mesmo jogando fora de casa. A equipe do Goiás empatou seu último jogo e vence agora contra a equipe do Cruzeiro, deixando o Bahia que não consegue vencer na 17ª posição. O Coritiba ainda vai jogar contra a equipe do Fluminense, mas mesmo vencendo, não vai ultrapassar o Bahia por questões de saldo de gols, né? Mas fica na mesma pontuação e coloca o Bahia mais em risco ainda. O próximo jogo do Bahia é contra a equipe do São Paulo, um jogo dificílimo lá no estádio do Morumbi. São Paulo também veio de uma derrota frente ao Cuiabá, que Cuiabá sumiu, se picou, tá lá no meio da tabela, ficou tranquilaço, agora deixando aí o Santos, o Corinthians, o Goiás, o Bahia, o Coritiba, o América Mineiro e o Vasco na área da confusão. Eu falo isso porque o Santos tem 17 pontos, o Bahia tem 14, então um triunfo do Bahia, uma derrota do Santos, ele se aproxima na mesma pontuação. Tá todo mundo nessa mesma balada. Já o Atlético Mineiro, que tá aí na tabela, que é o 13º, tem 21 pontos. É esta turma que se afasta. Eu venho sempre falando, o Bahia não tem que olhar somente para trás, olhar para frente também. Não tem jeito, é um campeonato estratégico para não cair, né? O Bahia vai ter que fazer um segundo turno muito melhor do que o primeiro, não pode fazer a mesma pontuação, não pode chegar no mesmo nível. Então, o Esquadrão de Aço agora tem que, de fato, se superar como o Goiás fez. Mas isso não quer dizer que a equipe do Goiás não vá estar se livrando de jeito nenhum, né? Deixou o Bahia esta semana na zona de rebaixamento, vai jogar mais tranquila em casa. Então, todo cuidado é pouco agora para que o Bahia não permaneça nesta zona de rebaixamento. Um pensamento pequeno do Renato Paiva, né? Ele gosta sempre de elogiar demais as equipes adversárias, né? E deixa o Bahia como se viesse chegando na segunda divisão. O projeto do Renato Paiva e do Cadu Santoro me parece que é este mesmo, está aí, cair para o Z4. Mas vamos acompanhar, estar sempre alerta sobre as questões do Bahia. O Bahia, de fato, entrou na zona de rebaixamento porque não vence a 7 jogos, não vence ninguém a 7 jogos. Então, isso faz muita diferença, né? Um triunfo, por exemplo, o Bahia estaria tranquilo, mas isso não vem acontecendo. Um alerta é o Coritiba. O Coritiba, 3 jogos, não perde. Desses 3, tem 2 triunfos. Então, o Coritiba vem em ascensão, diferente do América Mineiro e do Vasco da Gama e do Bahia. Então, o Esquadrão de Aço que está no primeiro da zona de rebaixamento ali, ele pode, inclusive, caso não desempenhe bem, o Curitiba joga contra o Fluminense, segunda-feira. E na próxima rodada, a gente não sabe o que vai acontecer, beleza? Então, tá aí o que o Bahia pediu, tá aí o que o Renato Paiva queria, tá aí o que o Cadu Santoro tanto trabalhou, deixar o Bahia no Z4 na rodada do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, tá aí os próximos jogos do Bahia. São Paulo, domingo 11 horas. Acorda cedo, eu vou papar. O Wendel acorda cedo, Acorda cedo, 11 horas. O jogo do Bahia, Morumbi, com certeza vai estar cheio, né? O estádio do Morumbi sempre vem com grande número de torcedores. São Paulo joga na terça-feira contra a equipe do Palmeiras, né? O clássico paulista na Copa do Brasil. Então o São Paulo vai correr bastante contra o Palmeiras, mas quando joga contra o Bahia no Morumbi, a gente não pode acreditar que jogou na terça-feira. Isso não existe, né? Os caras vão querer vencer o Esquadrão de Aço porque eles estão batalhando lá na ponta da tabela. É claro que o Botafogo esticou, né? Mas eles estão batalhando bastante, então vão querer vencer o Bahia, sim, sabe que é um jogo que é de 3 pontos. O São Paulo é favorito, mas eu sempre falo, favorito não ganha jogo, mas também pode ganhar, né? Também pode ganhar. Há 3 resultados possíveis: triunfo do São Paulo, empate ou triunfo do Bahia. Há 3 resultados possíveis. Mas antes do jogo, o São Paulo se apresenta como favorito
pela competição que vem fazendo, né? O Bahia volta para a Arena Fonte Nova para pegar o América Mineiro. Esse jogo aí é de 6 pontos. Depois joga contra o Atlético Mineiro, que pode ser um jogo de 6 pontos, né? O Atlético vem em queda, não venceu ainda até agora também com o Felipão. Então, a depender dos resultados do Atlético e da ascensão do Bahia, pode ser. Mas não sei se a ascensão do Bahia, não sei. Sei não. Depois o Bahia entra já no segundo turno, né? Então faltam 3 jogos para terminar o primeiro turno, São Paulo, América e Atlético. E depois o Bahia inicia a sua jornada no segundo turno, a fase final do Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Bragantino na Arena Fonte Nova. Depois tem o Botafogo, depois tem o Vasco da Gama, que é muito provável também de ser um jogo de 6 pontos. Tá aí o calendário, tá aqui o posicionamento do Bahia no Campeonato Brasileiro, está aqui também o calendário do Esquadrão de Aço. Os jogadores, atletas do Bahia saem em defesa de Renato Paiva. Olha, nas coletivas ele não está muito defendendo vocês não, viu? Na coletiva ele está dizendo que ele não tem nada a ver com esse negócio. Mas eles estão saindo em defesa do Paiva. Abrindo aspas aqui, ó, a gente vai correr para ele até o fim. São palavras do Canu, se não me engano, né? Vou abrir aspas aqui para os jogadores do Bahia, tá aí na tela para você. 2 jogadores do Bahia falaram sobre isso, mas eu tenho aspas aqui do Canu, tá bom? O que o Renato Paiva disse? Pode vir para cima de mim, peçam a minha saída, mas concentrem a parte negativa em mim e não xinguem os jogadores. O Paiva sai em defesa dos jogadores, os jogadores saem em defesa do Renato Paiva. E podem morrer abraçados, viu? Podem morrer abraçados. Então o Canu aqui, ó. O sentimento da gente é crescer, abraçar ele. É um cara que se dedica, além de grande treinador, grande ser humano, a gente vai correr para ele até o fim. Ele se dedica, se empenha e a gente sente esse momento. Ó, se o Paiva fosse um cara que não se empenhasse, de um treinamento muito frágil, né? De demonstração de pouco conhecimento de treinamento, já havia, sim, notícias com relação a isso. No entanto, o que se fala é justamente o que o Canu falou. É um cara que se dedica bastante. Agora, ele não consegue resultado. Ele não consegue resultado, não fala nem em pontuação. É o resultado do campo, é o movimento do atleta, é os gols tomados, né? É a falta de concentração dos jogadores. Tem muita coisa que é claro que não é somente o Paiva, né? Eu vou deixar bem claro, porque eu sei que tem muita gente que nos assiste e pode achar, pô, ainda é só o Paiva. Não é só o Paiva. Mas ele é o principal responsável, ele é o comandante. Ele é o comandante na nave espacial. E, de fato, o Bahia, que ele treina há 7 meses, ainda encontra-se desentrosado, ainda encontra-se com deficiências. O Bahia tem um elenco bom, ainda não, mas não era para estar nessa situação, não, ó, papai. Não era para estar aqui, não. O Bahia tem um elenco com 11, 12, 13 jogadores que dá para segurar. Machucou o jogador? Machucou. Mas teve jogos que a gente, inclusive, vacilou com o Biel ou com o Jacaré jogando. Então, assim, o Paiva não consegue fazer com que esta equipe jogue, mesmo que ela tenha um nível maior do que ela está atualmente. Na minha opinião, é claro e evidente que o Bahia não estaria entre os 4. O Bahia não estaria entre os 5, entre os 6, entre os 7, mas pelo menos ali 11º, lutando por ele o 12º, sabe? Fazendo um campeonato de meio de tabela bem tranquilo, administrável. Era este o campeonato do Bahia. Só que, com os problemas que o Renato Paiva não consegue corrigir, o Bahia luta incessantemente para não cair, o tempo todo, infelizmente. Então, é por isso que eu estou defendendo a troca do comando técnico do Bahia. Mas não depende de mim, não depende do meu amigo torcedor, depende da análise do Cadu Santoro para justamente tomar um posicionamento se vai continuar no segundo turno nesta situação de pequena evolução. Eu acho que a evolução que o Bahia está propondo, ela não é capaz de fazer um campeonato tranquilo. Pode não cair, de fato. Mas não sei se ela é capaz de fazer um campeonato tranquilo. A qualificação do elenco é importante. Nós vimos o Gilberto jogando. Nós vamos ver também o Camilo Cândido jogar. Então, nós podemos ter, sim, qualidade nas laterais, mas não é suficiente. Não é suficiente. Um centroavante é um pedido de socorro. É claro que um goleiro é fundamental. O Bahia só tem um Klaus.
né, na reserva, não é um goleiro interessante, não é um goleiro que, desde quando chegou no Bahia, não se efetiva, não demonstra qualidade para ser titular do Bahia. O Marcos Felipe está aí, ele pode se machucar e nós não temos outra opção. Então, um goleiro se faz necessário. O Bahia já está aí com o Adriel, mas, meu amigo, quando o torcedor, quando eu, alô Cadu Santoro, quando pede um centroavante, me parece que é um pedido agora de socorro. Agora é de socorro. Nós vimos o Bahia dominar o Corinthians e o centroavante não dá um chute pro gol, pô. Então tá de brincadeira, tá de brincadeira. Então nós não podemos conviver com isso. A bola passando por todos os lados, cadê o centroavante? Ah, é Tassiano que tá lá dentro da área. Não dá. Então o Bahia precisa de um atacante de qualidade sim. Mingote, que entrou no segundo tempo, mal pegou na bola. Mal pegou na bola. Entrou no segundo tempo, mal pegou na bola. E pasmem, né? O Bahia precisando de um resultado, troca centroavante por centroavante, lateral por lateral, volante por volante. Então, isso já vem acontecendo, tá bom? Não é só no jogo do Corinthians, não. É claro que a necessidade de trocar o lateral era, de fato, visível. O Gilberto não tinha condições físicas para jogar 90 minutos. Mas trocou o lateral por lateral o campeonato todo. Trocou volante por volante o campeonato todo. Sem mudanças táticas, sem alterações que, de fato, pudessem causar um problema com a equipe adversária. Então vamos seguir observando, torcendo para que o Bahia saia dessa situação, né? O Bahia entra no Z4 com um próximo jogo fora de casa, porque nós poderíamos dizer, entrou no Z4, mas nós vamos jogar na Fonte Nova, somos mais fortes lá. Não é. O Bahia entra no Z4 e vai pegar o São Paulo, que vem bem na competição, embora tenha perdido para o Cuiabá, mas ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nós vamos jogar contra o 5º colocado. Então, não é qualquer coisa, não. O Bahia entra no Z4 e já vai pegar logo de cara um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, mas cada jogo é uma história e nós vamos estar acompanhando domingo, 11 horas da manhã. Forte abraço a todos vocês. Ó, temos live, viu? Vamos ter live, claro, vamos ter live. Vamos jogar duro e arrebentar. Você tá comigo? Eu tô contigo. Forte abraço a todos vocês. Gostaram do conteúdo? Ó, faz o seguinte. Copie nosso link nas suas redes sociais. Se inscreva no canal, aquele que não se inscreveu ainda. Estamos com 13 mil inscritos. Isso é muito legal, né? Um perfil de canal diferente do Bahia. Para chegar a 13 mil não é fácil, né? Então eu agradeço demais a confiança de todos vocês por se inscrever no canal e estar consumindo o nosso conteúdo, né? Sempre acompanhando a gente, deixando o like, né? Dando a opinião, coloca nos comentários aí, fica à vontade. Os comentários eu só peço uma exigência, respeitar a opinião de todo mundo, né? O nosso canal tem essa característica. Então, seguimos caminhando. Daqui a pouquinho tem o nosso bate-papo em live. Jogador e arrebenta. Valeu!